Olá, eu sou o Alex. Olá, eu sou a Mana. Eu sou o Jaime de Freitas. E eu sou a Mari. E você... Entrou na roda! Vamos abrir a roda, enlarguecer. Atenção! Este episódio possui conteúdo impróprio para menores de 18 anos. E aí, galera, estamos no nosso terceiro episódio do Entrou na Roda, trazendo novas histórias para vocês. Estão enviando as histórias de vocês? Pois se ainda não começaram, comecem, viu? Porque a cada episódio as histórias estão ficando cada vez mais controvertidas. É hermenêutica, é propedêutica, é tanta coisa sendo discutida aqui. Eu não entendi nenhuma palavra. E a gente quer a participação de vocês, que é fundamental para fomentar o nosso trabalho, para fomentar esse programa que tá lindo, tá maravilhoso, e a gente precisa de vocês aqui conosco, hein? Vamos lá, terceiro episódio. Meu amor, depois de todo este vocabulário, vamos falar sobre o NVO Coworking, porque é um espaço tudo aqui nessa cidade. Dispõe de salas de reunião, espaços interativos, uma galera muito legal para você interagir, trabalhar, trocar experiências. Então, se vocês não conhecem, venha para o NVO Coworking, inclusive aqui onde a gente está fazendo as nossas gravações. Muito obrigada, NVO, por essa oportunidade, né? Por esse espaço cedido aqui pra gente. E é isso, hein? NVO Coworking. E se vocês querem encontrar a gente nas redes sociais, vai lá no Instagram, no TikTok, no Spotify e no YouTube e procura o Entrou na Roda, tá? Nós vamos estar lá com a nossa programação, com os nossos episódios, com alguns takes, com algumas coisas bem legais para compartilhar com vocês. Já deu para sentir, né, que nós temos uma dinâmica muito diferente, porque à medida que as histórias elas vão sendo contadas, nós vamos mudando a dinâmica do podcast, porque nós vamos reagindo a essas histórias. E hoje tem uma história aqui que eu acho que um monte de gente vai se identificar, tá? Vou até beber água. Tome água aí, Jesus. tá? Porque nós vamos começar agora. E quem mandou essa história aqui foi o Lucas. Oi, e ele Lucas. colocou assim: oi, gente, oi, Lucas. Oi, né? Lucas. Oi, Lucas. Seja bem-vindo, Lucas. Seja bem-vindo. Lucas, agora sim. Lucas, cadê você, Lucas? Você marcou aqui comigo. Oi, Lucas. Fala, Lucas. Lucas, vem cá, vem, Lucas. Vem cá, vem, bebê. Vem cá, neném. Vem cá, vem. Seja Gente, bem-vindo. que podcast inclusivo, né, gente? Só E ele lembrando que Lucas não é Lucas, tá, gente? Todos os nomes aqui São são mantidos, fictícios. são fictícios, são mantidos em sigilo, né? Nós compartilhamos as histórias reais com personagens fictícios. Evitando aquele processinho. Sim, como vocês sabem, né? A gente não vai contar depois de Pra gente 3 não ter que vir semanas. aqui no episódio, começar a pedir pix pra vocês, pra poder pagar esses processos, né? Vaquinha online, Tava vaquinha aqui online. online, né? E ele coloca o seguinte: venho aqui compartilhar uma história com vocês. Tive minha descoberta sexual na adolescência com um primo, Oi, Lucas. Olha! que vamos chamá-lo de Hugo, que era um pouco mais velho que eu. Então o Lucas, ele se envolveu na adolescência sexualmente com esse primo chamado Hugo, Sim. que era um pouquinho mais velho. Sim. Nos envolvemos por muitos anos, até o final da adolescência, mas daquele jeito, no sigilo. Das inúmeras vezes que fizemos sexo, todas as iniciativas partiram de Hugo. Não que eu não quisesse, mas eu não sabia me aproximar. Quer dizer, eu queria, mas não sabia como chegar. Aquela vergonhinha. Sim, a timidez adolescente. aham. Desde muito cedo, entendi que nunca foi um relacionamento, levando em consideração que Hugo se considerava hétero e tinha namoradas. Temos uma problemática aqui, né? Porque, na verdade, foi a primeira experiência sexual dele, né? Mas levando em conta que Hugo é pelo menos um bi aí, né, gente? Ele se dizia porque ele se intitulava. Eu posso dizer que eu sou a Beyoncé. Vamos e tá começar a tudo problematizar. bem. Vamos começar a problematizar. Let Mas it é go, porque let a it go. problemática já foi desde a primeira frase, já tá bem problematizada. Porque você né? aí, você que está nos assistindo, o que é que você acha? Você acha que um homem, né, por ele se envolver sexualmente com outro, ele se classificaria como bissexual, ele se consideraria como hétero? Porque muitos homens, né, e a gente vai começar agora a abrir aqui a roda, né, e problematizar isso, porque muitos homens eles acham que não é porque sexualmente ele se envolveu com outro homem e nessa relação ele assumiu a função da pessoa ativa
que isso em nenhum momento descredibiliza a orientação sexual dele. Ele continua sendo hétero, apenas ele sujeitou aquela figura que ele estava deitada a uma figura feminina, mas ele continua sendo esse homem viril, né? Essa masculinidade ela continua vigente para ele. O que é que vocês acham? Eu já li algo com relação a isso, a sociologia, né? Alguns estudos mostram que esse tipo de homens eles intitulam de HSH, homens que fazem sexo com homens. Eles têm uma relação sexual, mas eles não têm um envolvimento emocional. Então isso às vezes acontece por meio de trocas. Por exemplo, eu faço sexo com você e você me dá um tênis. Eu faço sexo com você e você me dá um aperitivo, uma bebida. E isso, para esse tipo de homem, é algo muito, entre aspas, né, natural e comum para ele, porque ele não está se colocando na condição de homoafetivo, mas apenas de um homem que tem o pinto, vai lá, usa, faz o sexo e recebe algo em troca. Nesse caso aí específico, por mais que o nosso escritor tenha dito aí que não havia um envolvimento, né, que ele não entendia como uma relação, já que o outro tinha namoradas e tal, eu já concordo mais com o Mário. Parece uma bissexualidade, porque não era algo que não havia uma troca, não havia uma troca no sentido assim de algum tipo de interesse que não do prazer. E ele deixa bem claro aqui que, na verdade, eles se envolveram. Só um parênteses aqui, nossa ampulheta, por favor, tá? Pra gente poder ter uma noção de tempo. Calma, deixa eu respirar um pouco. Então ele fala que ele se envolveu durante toda a adolescência. É muito tempo, não é uma experiência específica. Exato. Na verdade, esse primo, ele procura ele ao longo de toda a adolescência até quase a início da vida adulta. É uma experiência, não foi um experimento. Sim. Né? Ele não experimentou. Ele Pra ver se gostava ou não. Ele continuou vivenciando. Ele teve essa experiência de fazer, gostar, repetir, né? Enfim. E aí, até parece ter algo, inclusive, sentimental. Talvez, isso, porque parece até que teve um grau de fidelidade aí. Parecia que ele era o único homem com o qual ele se envolvia, né? Então ele coloca assim, vamos avançar nessa história. Ele coloca, levando em consideração que Hugo se considerava hétero, certo? E tinha namoradas. Período esse em que me colocava de escanteio até que voltava a me procurar. A outra, o pobre. Já começou. Eu nasci pra ser a outra. Era difícil dizer não. Hugo era muito gostoso. Aquele boy do futebol, marrom bombom, corpo bem torneado e a mala muito boa. Adoro a mala. Eu acho que eu conheço algumas histórias assim, inclusive vou até beber água. Calma, todo mundo. Eu tomei um gole porque eu fiquei nervosa. Ai! Deus me livre, que fique claro. Era de carrinho, era como? Não, é porque, gente... Amor, eu te amo. Eu já ouvi uma história parecida com essa. Aí eu tô pensando, será que quem era o Hugo é quem eu tô pensando que seja, é isso? É? Não sei. Não sei. Mas isso. Então, não, o Lucas, na verdade, o Hugo é o primo, né? Lucas, eu acho que... Lucas, você que escreveu pra gente... Se não é você, Lucas... É você. É você. Se não é você, é você. É você. Isso. Acontece. Não entendeu nada, mas que para ele sempre foi só sexo. Então, assim, nessa construção aqui de Lucas, ele não entende que isso aqui era uma relação. Na verdade, esse primo sempre procurava ele quando estava querendo transar e ter uma experiência diferente. E ele era essa figura. Mas para mim, não. Eu gostava dele de verdade. E na minha cabeça romantizava essa relação. E por isso sofri diversas vezes. Até porque nesse tempo acreditava que jamais iria conseguir me relacionar verdadeiramente com um homem. Que todos que me envolveria seria assim, hétero e no sigilo. E aí quando ele traz essa fala aqui, eu acho muito pertinente fazer um ponto, porque antigamente, no tempo do... Assim, não falando, tem uma geração mais nova antes de mim, que já é uma geração muito diferenciada. Não, antes de você... Não, depois de mim. Sim. Não, depois de mim, é Sim, verdade. Me corrija. sim. Que já é uma galera muito diferenciada, muito descolada. Então, a forma como nós vivenciamos hoje a homoafetividade, ela é muito diferente de quando eu descobri a minha sexualidade. Sim. Né? E nesse período que eu descobri a minha sexualidade, a construção era mais ou menos essa. A gente não sabia se ia conseguir se relacionar, porque parece que as relações elas permeavam nisso, nessa figura de homem, mulher. O homem gay se sujeitava a essa figura feminina e ia procurar nesse homem, nessa figura masculina, que alguém para suprir essa necessidade e que, na maioria das vezes, era a necessidade apenas
sexual. Não era uma Certo. necessidade afetiva. Como diria o nosso amigo, necessidade fisiológica. Fisiológica, né? Mas aí tem uma coisa que a gente precisa estar sempre compreendendo e trazendo para essa temática, que é aquilo que a gente vai construindo socialmente e culturalmente tem implicações diretas no nosso comportamento. Certo. Então, o fato de esse rapaz, né, tá se colocando no lugar de eu tenho um sentimento por ele, para mim aquilo era uma relação, um relacionamento, e para o outro não. O outro ele era apenas sexo, ou ele me procurava apenas para isso, para aquilo. Não necessariamente, na minha visão. Por quê? Porque na hora que esse homem, que se coloca no papel de ativo da relação, ele encontra respaldo culturalmente dentro desse machismo estrutural que diz: se você vai lá e come, você é o macho, você é o homem da relação e tá tudo 18 bem. mais, tá, gente? Esse programa vai ser colocado. Espero que o edição tenha colocado lá no iniciozinho. Hot, 18 mais. 18 mais. Gente, só pessoas inteligentes entenderiam isso. E eu entendi. Por favor. Isso, por favor. Isso valida a fala do que acha que só ele sente e também deixa o outro nessa condição de eu posso ser porque eu não sinto. Mas a gente não comanda assim as coisas Mas internamente. só levando em conta aí, que Mana pode até... Não sei se Thalita já viveu alguma situação de você estar com alguém e você precisar se relacionar escondido. Independente do tipo de relação, se é uma relação heteronormativa ou homoafetiva. Não sei se Thalita já viveu. Eu acho que só essa situação de você ter que se relacionar com alguém escondido, independente de que tipo de estrutura de relação Já não é seja, bacana, né? já não é bacana. Já é o que deve ser pensado, né? Por quê? Porque você não pode, né? Porque você não pode me expor. Mas, assim, nunca vivi esse tipo de relação. Mas eu tive um amigo que me contou uma história recentemente, que vai entrar aqui na roda futuramente, que ele viveu uma história no sigilo. No final tem um desfecho bem dramático, que aí já fica curiosidade aí para vocês. Mas a sensação dele era que era gostoso escondido, entendeu? Ninguém tava sabendo. E aí ele se encontrava no estacionamento da academia, porque Mas não isso era na academia. eu acho que isso é mais... Não é fetiche, até que não. fetiche, Fetiche. mais Exato. fetiche do que próprio Aí relacionamento. pode ser que com o Pedro tenha esse mesmo, por mais que não Mas fosse por uma anos, coisa... Thalita, Não, mas com a pensa, mesma Lucas, pessoa. Lucas. o Lucas, mas por mais que, mas assim, pensa, por mais que fosse uma coisa que ele não queria, mas existia o cara que era o fetiche dele. Mas aí será que Não, o mas- Hugo não mas queria? peraí. Será que o Hugo não queria? Porque assim, pra mim fica claro que Pedro queria. Pedro achava Pedro bom. tava Lucas, gente, esquece o Desculpa. Pedro, é Lucas. Lucas queria. Lucas e mas Hugo. será Lucas e mesmo, Hugo, tá. será mesmo que Hugo não queria? Porque isso é o que Lucas sugestiona. Sim. Mas será mesmo que Hugo estava apenas seguindo aquilo que o construto social deixava ele no lugar de conforto? Pode Porque, ser tipo também. assim, eu posso fazer isso, não vai mexer com minha psique, por quê? Porque eu tô fazendo o papel do homem, digamos assim. E aí eu posso viver isso aqui na surdina, Exato. tudo bem, mas não necessariamente isso não me afeta emocionalmente. A gente precisaria consultar o Hugo. E aí os tabus impedem que haja essa conversa franca, porque a gente vai sendo tangido pelo que vai sendo construído socialmente. Aquilo que é permitido, Sim. aquilo que vai sendo legalizado, aquilo que vai sendo aceito, digamos assim. Então a gente também vive uma cultura muito velada, onde eu finjo que você não faz aquilo, você não vive aquela prática, até mesmo em relacionamentos heteronormativos, onde as mulheres muitas vezes fazem vistas grossas para aqueles homens que elas percebem que tem uma prática homoafetiva por fora. E elas fazem vista grossa por quê? Porque é mais cômodo. Ele é homem, não importa, ele está fazendo o papel de homem, ele continua também sendo meu homem, ele não vai mudar isso aqui e eu vou manter Sim. isso aqui de alguma forma. Entendi. Isso é uma construção social. Não necessariamente também esse cara que está indo lá pegar o outro cara, ele não quisesse assumir um relacionamento integral, mas ele não consegue, porque ele está amarrado também na estrutura que já foi posta. E é importante a gente relatar aqui que o Lucas, ele vai construindo a relação dele sexual e também afetiva com essa experiência do Hugo. Então, essa aqui é a referência que ele tem, que ele vai construindo. Porque ele começou a vida sexual dele muito cedo, justamente com esse primo, né?
E mais adiante ele começa a dizer, por mais que tivéssemos toda essa intimidade em secreto, no dia a dia, ninguém da família suspeitava que fazíamos sexo, porque éramos muito diferentes. Atrizes. Amizades distintas, estilo de vida e ainda rolavam as brigas verbais, justamente por conta dessas diferenças. Não compartilhávamos coisas sobre nós, coisas que naturalmente conversaríamos com amigos e pessoas próximas. Esquisito isso, porque embora não houvesse esse diálogo, de certa forma via de longe ele me proteger em determinadas situações, fosse em casa ou na rua. Aqui ele já está começando a trazer um questionamento dele, porque era justamente como ele se via nessa relação. Ele se via nessa relação sempre quando o Hugo queria fazer sexo e que procurava ele. Enquanto, na verdade, ele estava querendo, na verdade, estreitar laços afetivos, né? E compartilhar vivências, suas dores, suas questões. E ele não encontrava no Hugo essa possibilidade, porque era apenas para um ato sexual. Mas, de todo modo, ele traz um dado novo aí, né? A proteção que Hugo mantinha sobre ele, tanto em questões familiares como na rua. E isso não fala de afeto? Isso não fala de sentimento? Isso não fala de um envolvimento Até para porque além nem do todo sexo? mundo vai manifestar da forma que a gente espera o afeto, Sim. né? Eu tô Às vezes- passada com toda essa logística aí que Hugo Continuo batendo, Tá. ele é pelo menos Lucas bissexual. se propôs a... Mas vamos avançar, vamos virou entender. brinquedo, Vamos entender onde é que cara. a senhora vai chegar, né? Entenda. Vamos entender onde é que ela vai chegar. Por volta dos 21 anos, o Hugo começou a namorar com a Patrícia. E em pouquíssimos meses se casaram. Patrícia linda, você era corna. Nessa fase já não tínhamos mais nada um com o outro. Há mais de ano. Perdão, Patrícia, eu Você- joguei. Voltei atrás, você não era corna, né? Volta atrás. Não, você não era a corna. Não era, não. Me aproximei da Patrícia e nos tornamos amigos. Ela uma querida, muito bonita, jovem. O que é que você tá sentindo? Diga aí. O que é que você tá sentindo? Diga aí. Ai, eu tô imaginando a cena, porque eu já vislumbro Lucas na minha mente. Aham, sei. Porque a história de Lucas é muito parecida com a história que eu conheço. Então eu estou Vendo Lucas. vendo Lucas. Será? Eu acho. Então vamos A lá. história que se Muito repete. querida, muito Será, bonita, Lucas, jovem. que você mandou pra gente, ouviu meu direct e mandou pra gente essa conversa, Lucas? Aquelas mulheres que por onde passava chamava atenção. Eu. Peraí, volta aí que eu me perdi. A mulher Ele tá potencializando Patrícia, essa figura, né? Essa sei. mulher que o Patrícia Hugo era casou. É É uma mulher- garota que tava empoderando outra. Duas entendi. garotas Isso. empoderadas. E eu tô sentindo assim, poxa, eu queria ser a Patrícia. Sim, mais Ele ou tá, menos. Ele tá querendo dizer, eu queria ser a Sim, Patrícia. entendi. Eu tô sentindo isso, vocês estão sentindo isso. faz sentido. É. Tá. Ou talvez ele esteja até dizendo, poxa, eu já estive no lugar da Patrícia. Porque, de alguma forma, ele também já foi de Hugo, né? Não, ele Sabe nunca por que foi não? de Porque ele vai Hugo. dizer isso aqui agora, ó. Ah, então vamos lá. Uma mulher muito bonita chamava atenção por onde passava. E ele, né, que ele tá falando agora de Hugo, extremamente alucinado por ela. Fazia tudo que ela queria. Então existia aqui então- uma pitadinha assim de inveja. Ah, eu não fui valorizado. Ele valoriza essa mulher. Chegou agora, tá indo na janela já. Entendeu? No É, banco da exatamente. frente. Sim, entendeu? então não era... Acessando a carteira. Sim, era Porque ele tipo... tava acessando a carteira de. Ela tava acessando a carteira de Hugo. Entendeu? Já tinha um bom cartão de crédito. Observava tudo aquilo, achava um tanto exagerado da parte dele. Ele mudou completamente a vida por conta dela. Ela, inclusive, ditava quem eram as pessoas que ele devia ou não se relacionar. Os lugares que podia ir. Era meio assim, o que definimos hoje como um relacionamento tóxico. Tóxico. Tóxico, Totalmente. Tóxico. Nós não definimos, não. É tóxico. Você não acha que é tóxico, pra não, ele, queridinho? tóxico pra ela. Tóxico pra Pra todas todo as mundo. pessoas que ele se relacionou. Isso. De ele usar o cara Eu acho para que o nosso sexo amigo- dele e manipular a menina pra que ela fosse do jeito que ele queria. Nosso Acha amigo bom. Alex não concorda? Eu Alex continuo, tá eu continuo pensativo. achando o meu pensamento de sempre. Toda pessoa que chega na nossa vida para se relacionar conosco, ela tem que gostar daquilo que nós somos. E não tem como você mudar a sua personalidade em prol do outro, porque vai chegar um momento lá na frente, você vai ter um peso gigantesco e você não vai dar conta disso. Justamente. Não vai segurar a maramba. Justamente. Né? Então, assim, inclusive, eu digo por experiência própria, né? Quando eu comecei a me relacionar, a gente botou tudo
em pratos limpos, o que é que dava, o que é que não dava, como é que eu funciono, como é que eu não funciono. E eu aprendi também nesse processo a respeitar a diferença do outro. Porque a pessoa com que eu me relaciono não é totalmente parecida comigo, né? Eu já sou essa pessoa expansiva, essa pessoa que chega, eu já gosto de falar falando. Não, Matheus era totalmente introspectivo, ele é na Beijo, dele. Marina Rocha. Com certeza está nos assistindo. Inclusive, Que apoiou muito essa relação. Apoiou muito essa relação, maior incentivador. Matheus é essa pessoa introspectiva. Então, eu comecei também a respeitar esse processo do outro, de dizer que o outro não precisa ser igual a mim para estar junto comigo. Assim como esse outro, ele gosta de mim do jeito que eu sou, tem que gostar do jeito que ele é. E a gente vai fazendo os ajustes necessários, né, para que a coisa aconteça e seja bom para todo mundo. Então, para mim, isso aqui é megamente tóxico. Dizer assim, não, você vai andar com cicrano, não vai andar com Beltrano, não. Por que eu não vou andar com Beltrano? Por que eu não vou andar com Se cicrano? até então eu andava. Por que a gente não conversa Mas, assim, sobre isso aqui? Por outro lado, eu acho que precisa ter aí uma visão mais ampliada. Porque, às vezes, Jaime, a gente está dentro das relações e a gente não percebe, talvez, que aquele amigo não seja legal pra gente. Não, Mas eu sim. acho que não é o caso. Eu acho que ele é bem incisivo do tipo, que é um relacionamento tóxico, ele fala isso, né, no texto, e que ele Mas dita o que ela veja tem que quem fazer está e dizendo ser. isso é Lucas, Mas é que uma está visão... ferido, porque Tá. talvez ele tenha sido trocado por essa mulher. De repente chega alguém que o outro assume, né, e assume socialmente, e aí Lucas é alguém que foi usado, talvez se sinta nessa posição de usado, e aí ele enxergue isso como alguém Nesse tóxico. caso aí, vocês trouxeram a resposta do meu silêncio. Porque eu fiquei um pouco assim pensando se não tem outras nuances aí pra gente analisar. Porque a gente também vai entrando nessa coisa midiática e usando os termos meio que gratuitamente. E agora tudo é tóxico. Fugir um pouquinho disso, daquilo, é tóxico, é tóxico, é tóxico. Mas assim, o que de fato faz ser um relacionamento tóxico? Eu acho que tudo que tira seu direito de ir e vir. Tá, Tudo mas que- aí que- a questão é, o cara lá que está sendo levado, tangido, conduzido por essa outra ele não se menina, vê. ele se sente assim? Porque eu acho que você precisa sentir que algo seu está sendo confiscado. Entende? Eu acho que isso é muito subjetivo. Existem coisas que são muito claras, que já estão postas, e existem outras que a gente precisa ver as nuances. E, claro, e uma coisa interessante que a Mari trouxe, né? Quem é o emissor dessa informação? Uhum. É essa pessoa que a gente também não pode deixar de considerar que está fragilizada, emocionalmente está ferida. E tudo isso essa carga toda, inevitavelmente está sendo distribuída nessa fala. Entendi. Então, assim, pode Mas até ser. lembrando Pode até ser. que todas as nossas considerações é mediante ao texto que chega pra gente. Gente, só levando em consideração também aqui que são as nossas opiniões, tá? A gente tá contando uma história que alguém nos enviou, às vezes acerca dela, às vezes acerca de uma história que de alguém que ela conhece. Então, tudo que a gente traz e partilha aqui são baseadas nas nossas vivências e na nossa opinião, tá? E aí ele vai e ele continua dizendo, né? Que achou tudo isso exagerado, tóxico, mas certo dia, já que ele era amigo da Patrícia, ter se tornado amigo da Patrícia, né? Pessoa Mais que próxima, amigos. Friends. Sim. Patrícia pediu que ele fosse na casa deles. Já que eles estavam morando juntos, então aqui. Já era um casamento. eles estavam morando juntos, já casamento. Sim, entendi. Não me recordo muito bem o motivo, mas era para irmos a algum lugar. Cheguei na casa e chamei por ela. Daí Hugo gritou: Lucas, ela saiu, espera que vou abrir. Ele veio, abriu a porta e disse que ela tinha ido na casa de um parente que voltava em 1 hora. Tempo E que suficiente. ele podia esperar tempo suficiente pra quê, Marisa? O que você faria nessa 1 hora? Nessa hora, rezar um texto, Um bom café Uma campanha coado. de oração. um bom uma café campanha. no coador. Um bom café coado. Acessar o Entrou na Roda, Sim. quem sabe, né? Dá pra ouvir um episódio inteiro. Sim, um cafezinho no coador. Sim. Ai, gente, eu tô com medo do que vai vir. Mas vamos lá. Ele veio, abriu a porta e disse que ela tinha ido na casa de um parente que voltava em 1 hora. Hugo estava assistindo um filme e me chamou para sentar no sofá. Aquela velha conversa do filme. Se você nunca caiu nessa, querido,
Já assisti uma série na Netflix. Não, quem Não, nunca? sério. Não, gente, é sério. Ai, igreja. Passa. Vamos canonizar. Ai, mas já, fala aí vai fala aí virar essa cena do santo. filme, porque Não, ele disse que ele chegou, aí rolou o convite, e ele foi e sentou no sofá, enquanto ela não chegava. Tinha que esperar a Patrícia Sim. chegar. Ei, mas o desconforto, a pessoa tá ali do lado do E o filme. coração. Tô toda me tremendo, Enio. Tô nervosa. Eu vou ficar toda me tremendo, madrinha. O meu pai. Na boca. Aí ele colocou, sentei e fiquei lá puxando o assunto sobre o filme. Confesso que estava apreensivo pelo fato de estarmos apenas nós dois naquela casa. Sim. Tinha anos que não nos encontrávamos nessa condição. Deus me livre, mas quem me dera. Até porque me recordo que os momentos que tivemos a sós sempre rolou sexo. Eu acho que dessa vez não vai rolar. Ô, Jaime, vai, termina, Vai. claro que vai. pois eu tenho quase certeza que vai rolar. Quando você assim, eu sentei, eu pensei que assim, eu Flashback. sentei no colo dele. Eu esperei você dizer isso na Não, sequência. Eu pensei Ele até tava- mais nesse eu sentei. Foi? Mas, ele mas tava não bem, vou então, dizer. Ele tava bem evangélico. Ele tava bem Não vou evangélico. Eu dizer senti que ele porque tava bem evangélico. Sim, vai, joga Vegano, aí. tava Tá vegano. vegano. Aí ele, ó, com 10 minutos que estávamos assistindo o filme, ele disse que ia no quarto Já só deitar. tem 50 minutos aí. Com os 10 minutos que estava no... A estávamos ampulheta assistindo o passando, filme, a ampulheta. Ele disse que ia no quarto deitar e que, se ela chegasse, podia abrir a porta, que ele estava cansado e ia tirar um cochilo. Sim. Então ele retira-se Tá da certo. dele e deixa ele lá no sofá. Esperando curtindo a só vibe. alguém ir atrás. Bem Luquinhas. artista. Em bem menos de artista. 5 minutos, ele diz lá do quarto: Vem aqui. Lucas! Eu Ah. respondi: Oi, Hugo. Tu pode pegar um copo com água pra mim? Prima daughter girl, would you do anything for me? Buy a big diamond ring for me. Ó as Olha. ideias. Tu não tem mão e pé, não? Peste. Oxi. Achei aquilo estranho, mas pensei Ai. comigo. É a minha não, chance. Ele jamais trairia a Patrícia. Aham. Eu acho que ele tá blefando, viu? Eu acho que ele pensou, é Eu agora. acho, é agora ou nunca. Agora chegou a História, que hora. história. Esse Lucas se passa Se demais, passa, viu, é. gente? Ô, Lucas. Eu acho que ela tava toda trêmula aqui nessa hora. Esperando a Patrícia chegar. Sim. Acho que ele já tava pensando se a Xuca tava na validade ainda. Achei aquilo estranho, mas pensei comigo. Não, ele jamais trairia a Patrícia. Só que, para minha surpresa, quando nos chego no quarto com um copo de água, lá estava Hugo segurando a mala que já latejava. Passada. Que Esperando. jaz. Estava lá, gente. Estava o pacote lá. estava completíssimo. Naquele instante, Minha não gente. consegui raciocinar. Prefiro falar de amor. Só amor. Ficou atordoada. Deu uma Lucas ficou, Lucas cegueira, ficou. deu um branco, deu um branco. Atordoada é o nome que Lucas estava nesse momento. Coloca. Até me perdi. A questão de não conseguir raciocinar, nem pensar na Patrícia. Estava completamente preso naquela imagem perfeita na minha frente. Gente, ele gostava mesmo do Hugo, né? Ele era Quando ele foi alucinado. pegar o copo d'água, já Ele na já curiosidade, sabia, Meu gente. Deus, será que vai agora? É Vai ser agora. agora. Vamos embora. É. E foi isso. Eu tô aqui até pensando, vou passar o pano pra Porque Lucas. se... não passa pano pra Lucas, não. Porque se ele não quisesse, ele não tinha nem entrado. Ai, Patrícia não tá, não. Eu vou ali, mais tarde eu vou daqui a uma Exato, hora. Vou comprar um bicho. Vou comprar um bis e talvez Eita, eu... não pode não, chega a cortar. Cancela. Nada de Cancela. publi, nada de publi. Um chocolate. Meu corpo estremeceu e não contei conversa. Caí naquela cama e fizemos um sexo incrível. Era como se nunca tivéssemos deixado de transar. Remember. Foi muito intenso, gostoso. E o primo que eu pensei que havia superado estava de novo Amor tomando de espaço. primo, gente. Amor de primo, gente. Não é assim. Será? E é o primeiro amor, né? Além de ser amor de primo, é Ai, alguém gente, que se mas descobre. coitado. Foi o primeiro homem É. que marcou, né, a vida É, dele, né? E amor, pra ele, assim, por mais que ele negue... Ele fala a idade dele? É deles? Não Fala. né? Gente, mas Ele isso é disse que muito ele triste. disse que o Hugo é um pouco mais velho. Um pouco mais velho, mas não fala a idade. Não, mas ele fala que eles iniciaram na adolescência, mas adolescência e aquilo... seguiu até a fase adulta. O Hugo já tava com 21 anos. Sim, o Hugo que fala na idade de Hugo. Nessa parte aqui. do Gente, isso é episódio. muito triste, porque assim, é um amor que ele não vai ter. Vai Gente, ser mas sempre só assim, fetiche. eu sou do interior, né? E
a rua que a gente Beijo morava. para vocês de Açu. Um beijo, Açu. galera de Açu. Açu região. Açu, deixei Favela um pedaço venceu, do hein? meu dente no buraco do prefeito. E o buraco A do prefeito praça, é tudo chupando um sarrabuia confeite muito. chachá. Eita, não podia falar, né? Do Pode prefeito. Mas Não. pode, porque não existe mais. Não existe É, mais. então tá. Então pode, já faliu. E aí, ó, o confeito quebrou meu dente e caiu. E eu já perdi mesmo, uma buraco do sandália na festa de Harmonia do Samba, quando a Harmonia do Samba tava bombando, eu tirei pra dançar. Veio uma briga quando eu corri, subi nos degraus, que voltei até hoje, eu procuro essa sandália. Se você achou aquela sandália no ano de 2000... Não, ela tá perfeita, ela tá Mona, perfeita. ela essa desintegrou. sandália. 98, 99, por ali, tá? Foi um aniversário da cidade, 16 de outubro de 1999, por aí, tá? Você encontrou aquela sandália e guardou, deixa aí que eu vou buscar. Não, eu E tô imaginando aí- até o modelo da sandália. Deve estar bem atual. Não, porque assim, minha família não tinha condições. Eu já saí do assunto de Hugo Pode e ir, de vai lá. Lucas. Minha família não tinha condições. Então, assim, às vezes as coisas que eu tinha era que as pessoas me davam. E como o meu pé era muito grande, e ainda é, e naquele tempo não era fácil você achar. Por que será? Porque eu sou grande. Se você não tá me vendo, se você tá vendo pequenininha aí na tela, não se engane. Meu pé é 41. Eita! Apenas. Eita. E assim, não era fácil. Então, essa sandália era um ícone, porque era a sandália que eu ia pra missa, era a sandália que eu ia pra festa, era a sandália... A sandália, né? Era a sandália. E aí, quem me deu, já me deu com ela. Ela era plataforma, toda igualzinha assim. Quem me deu, já me deu com ela Eu tô imaginando o desgaste dessa plataforma. cortada no meio. A bicha Então, é lutadora, viu? Eu peguei a plataforma assim, terminei Se eu assim, ó. ficar em pé, vai me pegar, Fran? A minha equipe técnica. Então, eu andava e a bicha beliscava. Então, eu andava assim, ó. Porque ela Dona beliscava quebradinha, bem na pontinha do quebradinha. meu pé, quando o pé fazia assim que voltava, aí ela tava beliscando. Aí eu ia andando e beliscando, Uhum. tipo uma manca. E aí eu perdi essa sandália, infelizmente. E eu tive que esperar a pessoa desprender de outra para eu voltar a ter uma sandália de sair. E aí é uma realidade do interior muito forte, essa questão, né, da adolescência. E eu lembro que a gente tinha um grupo de amigos bem grandes, de adolescentes e crianças nessa fase de descoberta de sexualidade. Então tinha assim, tinha os meninos que eram gays, todo mundo já sabia, e tinha as meninas e tinha os meninos héteros, né? E aquelas que eram lésbicas e não sabiam ainda. Um processo de Ou se descoberta passavam, né? Mas é isso. E aí o que acontecia? A gente ia brincar, todo mundo ia brincar, os meninos namoravam com as meninas, mas aí na hora da brincadeira eles iam se esconder junto com os meninos que eram Quem gays, nunca, e aí né? rolava Quem sexo. nunca? E aí assim, a gente via os meninos gays super apaixonados e os Tem um meninos... bairro aqui de Natal que parece que acontecia Cidade muito da isso Esperança. também. Era? Você ouviu falar já? Das Peras Candelária também. Candelária? Também. Candelária eu nunca ouvi falar, não. É, Santa e aí, Pele. então, eu lembro que eu era adolescente e eu ficava assim, os meninos vinham desabafar comigo e eles eram motivo de chacota. Esses mesmos meninos que iam lá e faziam sexo com eles, depois na roda de amigas faziam eles de chacota, né? E a gente sabia quem ficava com quem se pegava, e depois eles ficaram adultos e casaram, e mesmo assim eles continuavam se relacionando com os outros meninos e sempre tratando com muita chacota, com muito desdém, mesmo que todo mundo na redondeza, a sua adjacências, soubesse. Mas é muito comum isso acontecer. Pois é, mas aí por que que aquele que ficava com a menina não sofria a chacota também? Porque, na minha visão, é essa coisa do machismo estrutural. Sim. Ele Não, dava a com certeza. resposta. Ele dava a resposta para a sociedade daquilo que eles queriam. Tá aqui, ó. Eu posso curtir com os homens, mas eu estou lhe apresentando aqui uma mulher, um filho, uma família. E aí isso valida. Tá, tudo bem. Aí fica aquela coisa velada. E até o meu papel dentro da relação sexual. Sim. Né? Masculino. Você é um continua papel sendo permitido. macho. Você continua sendo macho. Não é isso? É. E aí ele conclui dizendo que... Gente, eu tô preocupado aqui. A Patricina não apareceu nessa história, tá? Sim. Eles tendo passado o frenesi, aproximadamente uns 30 minutos após a transa, Patrícia chegou na casa Mentira. e seguimos como se nada A Patrícia tivesse não pegou acontecido. nada. Não, não pegou não. Seguimos como se nada tivesse acontecido. Só que não paramos por esse... Até porque se Patrícia tivesse pegado, isso era uma carta psicografada, né? Lucas tinha mandado do além. E outra coisa, volta, Patrícia. A você primeira é história de corna. psicografia num podcast no Brasil, a gente tá contando aqui agora. Só que Patrícia não, olha, matou. só que aqui, o que é que ele diz, né? Eles tinham, antes de Patrícia, eles passaram um tempão sem ter nada.
Só que agora, depois desse reencontro, né, na cama da Patrícia... Boa sorte, Patrícia. Tudo Sua voltou, cama nunca tudo mais foi a voltou. mesma. Patrícia, Você você é corna. corna. Só que não paramos nesse dia. Aí tivemos outros momentos depois desse. E aí, o que é que vocês... E aí que eu acho que até hoje continua. Eu também acho. É. Eu acho que não. Eu acho que o Lucas deu um start na vida dele. Eu acho. Eu espero que você, Eu Lucas, espero. tenha saído dessa condição, né? Dessa relação tóxica, né? Que você pontuou aqui. E entender que existem outras formas de se relacionar, outras formas onde você pode receber, de fato, carinho, você pode receber amor de outro homem, né? Um homem que lhe assuma, que queira assumir a relação, porque eu não acredito que essa estrutura a qual você foi Se inserido, sujeitou né? E também. se sujeitou, seja aquilo que você espera, né, para sua vida. Então, se você não tiver encontrado ainda uma pessoa, vai encontrar uma pessoa muito massa, que vai lhe assumir, que não vai querer nada no secreto, né? Embora no secreto vocês tenham muitas intimidades e muitas coisinhas de vocês, mas que na sociedade e para a sociedade não vai ter vergonha nenhuma de dizer quem ele é e por que ele está com você, porque ele lhe ama, né? Eu quero aplausos. Mais alto. As pessoas, geralmente, né, eu falo porque eu tenho um lugar de fala, as pessoas homoafetivas, elas têm uma autoestima um pouco abalada. Geralmente porque foram, né, a família colocou de lado e eles vivem numa busca incessante por aceitação. Nós vivemos numa busca, então a gente quer ser o melhor profissional, a gente quer ser o melhor amigo, a gente quer ser... Porque a gente precisa dessa aceitação, né? A gente precisa se sentir parte, se sentir incluído. Isso se reflete nas relações de namoro, e quando a gente entende o nosso valor e que a gente não precisa buscar esse lugar, que esse lugar já existe e ele é nosso, que a gente toma posse, que a gente entende o quanto a gente é incrível, o quanto vai aparecer alguém mais na frente que vai nos valorizar, que vai nos amar, que vai ver nosso potencial, que vai estar com a gente. É porque parece que na hora que está acontecendo, a gente acha que isso nunca vai dar o start e nunca vai mudar. A gente não se encontra com forças. E às vezes é preciso mesmo esse período de entender o seu valor, aprender a lidar com a sua solidão, o quanto você é incrível, é importante, para que o universo, Deus, seja lá quem for, mande aquela pessoa que vai estar na mesma vibe que você. Então é isso que eu queria dizer para Lucas. Eu espero, Lucas, que você tenha encontrado tantos Lucas e Luscas, mulheres, e tantas pessoas, sejam nas relações homoafetivas ou heteronormativas, que vocês encontrem a pessoa que seja o mesmo propósito que vocês. E lembrando também que não é uma fórmula de bolo, né? Cada um vai ter a sua história, cada um vai ter a sua peculiaridade. O seu tempo também. O seu tempo também. Então, ainda que você possa entender como a gente está colocando aqui, pode ser que nesse processo você tenha idas e vindas, você caia, você fracasse, mas o processo é esse, é permanecer, é insistir. É avançar. É avançar. Então vai ter momento que você vai regredir, mas no outro momento você vai progredir. Então... E a gente faz um adendo muito importante aqui nesse processo, que para você poder chegar a galgar, né, aquilo que você tanto almeja, você precisa também entrar num processo de autoconhecimento absurdo. E aí eu valido totalmente o processo terapêutico, né? Porque nesse set terapêutico, e eu falo pela minha experiência, acho que Mari também, a gente consegue construir, né? Nos conhecer, entender melhor nossas nuances, para a gente poder até se posicionar na vida, que é muito importante. Mas é necessário o autoconhecimento. E eu acho que o mais bacana de tudo isso que esse conto, né, essa história real nos traz, é que a gente precisa continuar mesmo, porque as conquistas sociais, elas são muito fáceis de serem confiscadas. Né? Nós temos o exemplo no nosso país, muito recente, de todo um avanço que retrocedeu, né, por conta de questões sociopolíticas, e vai ser sempre assim, a gente vai ter que estar sempre batalhando. Batalhando para conquistar e batalhando mais ainda para manter, para que a gente não retroceda naquilo que a gente já conseguiu avançar, no sentido do... aí sim eu trago também novamente esse verbete principiológico, porque nós vivemos numa democracia, num país laico, num país ecumênico, onde nós podemos e devemos ser aquilo que a gente precisa no exercício da democracia. Sempre lembrando que o nosso direito, ele esbarra no direito do outro, tá? A gente também não pode, com esse discurso de que eu sou uma pessoa livre, eu posso tudo, não. Se a sua liberdade fere, mata ou fomenta violência e ódio contra as pessoas,
Isso não é liberdade. Não é legal, tá? Não é legal fazer isso com coleguinha, Não tá? pode. É isso, então finaliza aqui a história de Lucas. Isso! E aí, vocês nos acompanham nas redes sociais, mais uma vez, no @ Entrou na Roda, manda a sua história pra gente, a gente vai manter os nomes em sigilo. E se a gente puder colaborar com nossa humilde opinião com vocês, a gente tá aqui esperando essa história pra contar, tá bom? Só reforçando, nosso Instagram é o @entrou-na-roda. Então, a gente vai estar lá esperando a interação de todo mundo. Chegamos ao fim de mais um episódio do Entrou na Roda, coração aqui a mil. Eu não sei vocês, mas eu estou assim muito feliz com tudo isso que está acontecendo. Estou extasiado com esses ganhos que a gente tem tido em cada programa, em cada conto, em cada história. Continua com a gente, continua mandando a tua história para que a gente possa trazê-la aqui para conversar sobre ela, falar, expor um pouquinho você, mas sem colocar teu nome e dando a oportunidade da gente estar discutindo tantos temas interessantes, tantos temas atuais, controvertidos e que vai interferir certamente na sua vida que está aqui participando conosco, tá bom? Então, beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.